Estamos falando sobre psoríase hoje, uma doença de pele que provoca coceira, mancha, muita irritação. A gente está conversando aqui sobre psoríase com a dermatologista Maíra Yanhas, que era do HDT, também professora da Universidade Federal de Goiás. E eu já pergunto, aquela urticária crônica, ela tem alguma ligação com a psoríase? Na verdade, a urticária crônica é uma doença autoimune, na maioria das vezes, existem alguns casos, mais de 50%, e existem alguns estudos que confirmam que a psoríase, além de genética, tem um componente autoimune associado. Tá certo, foi a pergunta do Paulo. E o Técio Moraes quer saber que tipo de alimento que pode prejudicar a psoríase. Então, na verdade, tudo aquilo que aumenta o peso pode prejudicar a psoríase. É aquele sedentarismo, o paciente ingerir bebida alcoólica, comer em demasiado carboidratos, tudo isso pode piorar a psoríase. A Elisete Oliveira, do Parque Primavera, em Aparecida, está na dúvida, porque ela disse que está com a situação muito parecida de psoríase, só que num dado momento era um suposto processo alérgico. A dermatologista alergista disse que era psoríase e outros profissionais dizem que não é. Como que pode tirar essa contraprova e ter a certeza disso? Biópsia de pele, é o que a gente faz. Então seria assim, ela ir no médico e pedir a biópsia de pele? Isso, exatamente. Viu aí, né, Elisete? Recado dado. Dúvida do Sebastião, de Acreúna, ele disse que tem psoríase há muitos anos, pergunta em relação a remédio, tratamento. Já aproveito para lhe perguntar se existem novidades nessa área. Nossa, existem muitas novidades. Antigamente a gente não tinha muita coisa para fazer pelos pacientes com psoríase, mas desde 2004, com a introdução dos novos biológicos para psoríase, isso mudou. Então, antigamente a gente não conseguia controlar muito bem a psoríase, a gente ainda tem medicamentos que são bons, mas em alguns casos a gente não conseguia estabelecer essa meta. Hoje a gente consegue fazer com que o paciente fique quase que limpo da psoríase com as medicações novas. Então, a gente tem os biológicos agora, que são importantes demais para a psoríase. Inclusive, o governo agora liberou o PCDT, que é o Protocolo de Diretrizes Clínicas e Terapêuticas, que favorece, então, a introdução dessas novas tecnologias para a psoríase. E, com isso, os pacientes ganharam muito. Esse PCDT vai ser aprovado no início do ano, já foi aprovado, mas eu acho que vai dar o início à compra das medicações no ano que vem, e esses pacientes vão ser agraciados com essa questão do governo ter introduzido essas novas tecnologias para a psoríase. No Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde. A senhora falando em tratamento, o Everton quer saber o seguinte: ele tem psoríase e usa uma pomada à base de clobetasol. Quer saber que a pele está ficando vermelha demais, se isso pode estar dando uma amostra de que a pomada não está surtindo efeito. Na verdade, a gente divide os pacientes com psoríase em graus de psoríase. Então, pacientes que têm um grau leve usam pomada. Pacientes que têm um grau mais moderado a grave, a gente já vai para as medicações sistêmicas e fototerapia, que também é uma ótima opção de tratamento. No caso dele, o que ele tem que entender é que muitas vezes a psoríase tem um fenômeno que chama taquifilaxia. A doença acostuma com aquela pomada, então de vez em quando a gente tem que trocar, embora essa seja uma pomada super interessante. Outra coisa que a gente tem que observar também no uso do clobetasol é que ele é uma ótima pomada para psoríase, mas pode dar estrias em locais de dobras e não pode ser utilizado muito em crianças. Bom, doutora, quero lhe agradecer e daqui a pouquinho dizer para o pessoal de casa que a gente vai continuar falando sobre esse assunto, esclarecendo tudo sobre psoríase. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Obrigada. Conversar mais. Obrigada. Até já.